Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a capacidade máxima de absorção e retenção dos absorventes de bambu cotton. Ele é um tecido que tem origem na fibra do bambu, mas só que ele passa por vários processos químicos na hora de fabricar o tecido que acabam desfazendo essa fibra do bambu. Ela se transforma numa pasta que depois é reconstituída para fazer viscose. Por isso que muita gente considera que o bambu não é um tecido natural. Ele tem 72% de viscose de bambu e 28% de algodão. A grande maioria dos tecidos de bambu cotton que eu conheço tem mais ou menos essa porcentagem, 70% de viscose de bambu e 30% de algodão. O bambu cotton também pode ser encontrado em diferentes gramaturas. Esse aqui, por exemplo, da Elite Baby, é um absorvente bem leve. Ele tem 4 camadas de bambu cotton, mas ele pesa apenas 50 gramas, enquanto que um absorvente da Moms Best, que também é de 4 camadas, pesa 70 gramas. Então a diferença de peso deles é bem grande. Esse aqui tem gramatura próxima de 240 gramas por metro quadrado e esse aqui tem gramatura de 330 gramas por metro quadrado. Então, quando for comprar o absorvente de bambu cotton, seria interessante perguntar qual a gramatura dele para comprar um que tenha gramatura maior e que consiga absorver mais com a mesma quantidade de camadas. Aqui para mostrar a diferença de volume entre eles, esse bambu cotton aqui da Moms Best, ele é um pouco mais espesso, né, mais grosso do que esse da Elite Baby, justamente porque ele tem a gramatura maior. E a capacidade de absorção deles é bem diferente, como eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui eu separei os absorventes por quantidade de camadas e pelo peso seco, porque esses aqui, eles são aqueles absorventes de 3 camadas de bambu cotton mais felpudo, que é esse lado mais fofinho para fora, e também alguns de 4 camadas, como esse e esses outros aqui. Esse aqui, que é o de 3 camadas, que é o mais fininho deles, tem o peso seco de 45 gramas, é o mais leve. E esses outros aqui, de 4 camadas, tem o peso seco variando em torno de 55 gramas. Depois vem esses aqui, que são de 3 camadas, da Happy Flute. Eles são bem densos, bem pesados, bem largos mesmo, eles não encolheram. O peso seco deles é de 58 gramas, apesar dele ter 3 camadas, ele é mais pesado do que esses de 4 camadas aqui. E eu tenho aqui alguns absorventes de 4 camadas da Gino Baby, que infelizmente não está sendo vendido mais, que nessa parte de cima é a parte felpuda e embaixo é a parte lisa. Esses absorventes aqui variam entre 60 e 65 gramas. E aqui os de 4 camadas da Moms Best, que eu já falei que são os que têm a gramatura maior, eles têm o peso seco entre 70 até 75 gramas. Então são absorventes bem pesados, bem densos e que absorvem bastante. E depois tem um salto, né, entre esses de 3, de 4 camadas de diferentes gramaturas, para esses aqui que são os pré-folds ou trifolds da Happy Flute, da Mia Baby, enfim, são vendidos por algumas lojas, que eles são absorventes feitos de 2 camadas de bambu cotton costuradas aqui, com uma faixa central de suede, de tecido de toque seco, que você dobra em 3 partes e forma um absorvente de 6 camadas de bambu cotton com uma camada de suede. Alguns encolhem mais, outros menos. Aqui eu tenho um exemplo de outros que não encolheram, só para colocar um em cima do outro e mostrar. Os de baixo, esses 3 de baixo não encolheram, vieram em um lote diferente. E esses 2 de cima já encolheram bastante, que para mostrar a diferença entre eles abertos, né, encolhe bastante, cerca de 3 centímetros. Mas o que não muda é a capacidade de absorção e o peso seco. Tanto esses aqui, que são os mais compridos, quanto esses que encolheram, o peso seco deles é bem homogêneo, sempre varia em torno de 100 gramas. A oscilação é bem pequena, de 98 até 102 gramas. Depois desses absorventes de 6 camadas, eu tenho as ajustadas. De 100 gramas, eu já pulo para 145 gramas dessa ajustada aqui, que é a mais leve que eu tenho, que ela vem com absorvente de 3 camadas de bambu cotton abotoado aqui por dentro. E na parte externa tem uma camada de bambu cotton e uma camada de veludo de bambu.
Então essa aqui é uma ajustada bem leve, que pesa 145 gramas. Eu tenho as ajustadas de bambu cotton da Happy Fruit, da Ezekoala, enfim, de algumas marcas. Peso variando entre 180 até 195 gramas. E essas aqui, que são de veludo de bambu externamente, mas por dentro elas são de bambu cotton também. E essas aqui de veludo de bambu também estão nesse intervalo de peso, em torno de 170 até 180 gramas. Então agora eu vou mostrar para vocês o gráfico, como que ficou essa dispersão de pontos de peso seco e o volume absorvido por cada um deles. Então aqui está o gráfico do bambu cotton, no eixo X está o peso seco e no eixo Y está o volume absorvido em ml. Então a gente tem aqui que os absorventes de 3 camadas e os de 4 camadas mais leves, eles estão aqui em torno de 50 gramas de peso seco, com absorção máxima em torno de 100 ml. Já esses aqui, que são os de 4 camadas mais pesados, eles têm o peso seco entre 60 até 75 gramas. Os absorventes mais leves absorvendo no máximo 120 ml, mas a gente observa que aqueles mais pesados conseguem absorver 140 ml de xixi. Já esses aqui são de 6 camadas, os prefolds, tem o peso bem certinho aqui, né, em 100 gramas. Tem uma grande variação de volume absorvido, sendo que o volume máximo que ele consegue absorver é em torno de 140 ml, geralmente usando ele numa fralda noturna combinado com uma ajustada. E aqui tem aquelas ajustadas mais leves, né, que tem apenas um absorvente de bambu cotton por dentro. Elas têm o peso próximo de 145 a 150 gramas e o volume máximo que elas conseguem absorver é em torno de 180 ml. Essas aqui são aquelas ajustadas mais pesadas de bambu cotton e de veludo de bambu. Eu coloco para uso noturno e eu tive poucas medidas delas bastante saturadas, que são esses dois pontinhos aqui em cima, entre 230 até 260 ml de xixi. Como eu já venho mostrando nos vídeos anteriores, é mais fácil saturar os absorventes com menos camadas do que saturar esses aqui que tem mais camadas. Então a reta de regressão de saturação máxima ficou por aqui. Por ter uma dispersão grande de pontos, né, aqui no peso seco, eu consegui mostrar uma regressão bem confiável, com esses pontinhos aqui se destacando, que são justamente aqueles absorventes de 4 camadas da Mams Best, que possuem a gramatura mais alta. Esse foi o gráfico mais completo que eu mostrei até agora, com 120 amostras, 120 pontinhos. Esse é o gráfico do bambu cotton. Existem diferentes gramaturas, né, para o bambu, então pode ser que os absorventes de 4 camadas que tenham gramatura menor estejam misturados com os absorventes de 3 camadas de gramatura maior. O peso deles é o mesmo, né, entre 45 até 60 gramas. Então, esses absorventes aqui, eles conseguem absorver entre 100 e 110 ml de xixi. Esses aqui, que são os de bambu cotton da Mams Best, que tem o peso seco de 70 gramas e um pouco mais, eles conseguem absorver no máximo 140 ml de xixi. Esse é um volume que eu já conheço bastante. Sempre que eu uso uma fralda noturna, que eu coloco um absorvente desses aqui e que ele sai super cheio de xixi, na capacidade máxima da fralda, ele fica com 140 ml de xixi. Esses prefolds de bambu cotton, que tem 6 camadas, eles conseguem absorver também 140 ml de xixi até 150. Agora as ajustadas, essas aqui que são mais leves, né, que pesam 145 gramas, elas conseguem absorver no máximo 185 ml. Já essas ajustadas aqui de bambu cotton e de veludo de bambu, elas conseguem absorver entre 230 até 260 ml. Então era isso que eu tinha para falar sobre o bambu cotton. Ele é um dos melhores absorventes em termos de absorção e retenção. Quando for escolher o bambu cotton, dê preferência para algum que tenha alta gramatura, apesar de ser um pouquinho mais caro, às vezes ele absorve mais. Só que por outro lado tem a desvantagem de demorar mais para secar, né? Como ele é um absorvente mais denso, mais grosso, ele também demora um pouquinho mais para secar no varal. E também tem a desvantagem de alguns lotes encolherem bastante, né? Alguns não encolhem tanto, mas outros sim, então é muito questão de sorte mesmo. E esse vídeo foi para mostrar a capacidade absoluta de cada um deles. No outro vídeo eu vou mostrar como que ele se comporta dentro de uma fralda combinado com outros tecidos, mas isso eu vou explicar depois. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo. Tchau!